Alterações ginecológicas em pacientes oncológicas. Bom, gente, a gente está no Outubro Rosa e a gente conversou com a doutora Fabiane Gama para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Vem com a gente. Fabi, primeiro, obrigada por estar aqui. A gente está no mês, né, de outubro, Outubro Rosa, e a gente muito se fala sobre o autoexame, os exames que a gente tem que fazer, mas pouco se fala sobre as alterações no corpo da mulher quando ela é diagnosticada com câncer. Então, obrigada por estar aqui para explicar isso para a gente, tirar as nossas dúvidas, tá bom? Eu que agradeço o convite, né, de a gente poder estar falando sobre esse assunto tão importante e talvez tão esclarecedor que muitas mulheres não saibam, né? Eu mesma não sabia, já estava conversando aqui com a Fabi que eu também não estava sabendo. É algo novo, na verdade, né? Porque a gente sempre bate na mesma tecla no Outubro Rosa. Câncer de mama, exato, né? Faz o autoexame, o diagnóstico precoce, e que é, com certeza, né? Exato, mas o pós, a gente, durante o processo durante o processo. Exatamente. Mas antes da gente começar, para falar sobre esse assunto, sobre as alterações no corpo da mulher, queria saber um pouquinho da sua história. Porque a gente estava conversando aqui antes nos bastidores e a Fabi contou pra gente, né, que ela é precursora nessa área, nesse assunto. Queria saber um pouquinho como que surgiu a ginecologia na sua vida e como que está sendo cuidar das mulheres durante o processo ali e diagnóstico do câncer. Eu sou ginecologista. E um dos maiores impasses assim, que eu sentia na ginecologia é não poder resolver algumas questões nas mulheres, principalmente nas mulheres dos 40 a mais. Então, foi uma área da gineco que me encantou, então, que é muito inovadora ainda, né? Tem 15 anos, né? Exatamente, tem mais ou menos 15 anos essa área da ginecologia, que a gente chama de uma ginecologia moderna, né? Então, com tratamentos, assim, regenerativos, sem invasão, mas que consegue nos dar a opção de fazer inúmeros tratamentos que antes não tínhamos. Que beneficiam, né? Traz uma vida muito. Melhor. Exatamente. E outra, a expectativa de vida das mulheres, elas estão mudando. Então, eu estou fazendo esse ano 10 anos, né? Então, nessa área. Então, é uma área bem nova e cada vez me apaixona mais, porque eu acho que é uma vitória das mulheres, né? Então, principalmente alterações ginecológicas como ressecamento, dor, perda de urina. Nós não tínhamos muitos recursos, né? Assim, principalmente com a paciente que chegou lá no período da menopausa, começou com aquele ressecamento, aquele desconforto, nós ficávamos ali nos cremes vaginais, nos géis. Não era uma coisa mais profunda, que a gente já sabia, né? De como tratar, melhorar a vida ali dela. Exatamente. Então, hoje a gente tem, assim, tantos recursos que a gente consegue favorecer e melhorar a qualidade de vida. Isso que as mulheres hoje, elas têm vida sexual ativa até os 80 e poucos anos, né? Então, eu tenho um paciente com essa idade e por que não viver bem, né? Com toda certeza. E sem dor, né? Por que ter dor? Então, eu acho que não tem volta na nossa área. Cada vez nós vamos estudar mais, a gente fazer mais artigos, mais trabalhos com evidência científica, né, com segurança, né, para nossa paciente. Para ter qualidade de vida. E para ter qualidade de vida. Então, já que você falou dessas alterações, a questão da menopausa e tudo mais, queria saber por que essas alterações em pacientes oncológicas, principalmente no câncer de mama, né, que você estava falando que o câncer de mama tem mais essa questão das alterações, por que acontece? Não, assim, devia de regra naturalmente. Então, a mulher, quando chega no período de climatério, menopausa, que a gente já pode considerar a partir dos 40 anos, a gente já tem uma queda hormonal. Então, tem isso que tem pacientes ainda com menopausa precoce. Mas o natural, né? A gente vai tendo uma queda hormonal ao longo dos anos e a mulher entra numa menopausa, então, em torno dos seus 50 anos, né? Então, faz terapia de reposição hormonal ou não. A grande maioria das pacientes que fazem terapia de reposição hormonal não apresentam tantas alterações, mas também já tem uma repercussão. Pela falta do hormônio, que é o estrogênio, né, principalmente, o sistema geniturinário, então bexiga e vagina, ela é totalmente dependente desse hormônio. Então, quando esse hormônio cai, as alterações ginecológicas elas começam a aparecer. Mas quando a paciente ela está numa menopausa natural, eu diria, esse processo ele é lento.
Então vai aos pouquinhos. A pessoa vai se acostumando também. Exatamente. Aí lá, 4, 5 anos depois, se não faz terapia de reposição, começa a sentir efeitos mais graves, assim. Mas tem esse período, né? Diferente de uma paciente que induz a menopausa. Né? Que são as pacientes que têm câncer. Exatamente, são as pacientes oncológicas. Então, todos os tipos de câncer, né, podem, a quimioterapia, o processo do tratamento quimioterápico pode levar a uma menopausa precoce. Entendi. E tem umas que revertem depois com o tempo, outras não. Mas o câncer de mama, se a mama ela é hormônio dependente, a mulher ela precisa zerar essa produção hormonal, tanto do ovário quanto do sistema periférico. Entendi. Então, é mais agudo, eu diria, que uma menopausa normal. E é abrupto. Em torno de 2, 3 meses, elas já começam a sentir muita repercussão. Né? Então a pele fica fina pela falta do hormônio, diminui a elasticidade do canal vaginal e elas começam a ter dor. E claro que esse processo do câncer no início, ele é peculiar. Não tem como tu ter um diagnóstico e passar desapercebido. Né? Então a gente foca, obviamente, naquele tratamento para a gente sobreviver, para ver, né? Pra ter um diagnóstico precoce que faz toda a diferença para o câncer de mama. Então, você fica focado em tratar o câncer, exatamente, né? E aí então, as outras coisas em segundo plano, digamos assim. Exatamente, super entendido. Mas o que eu gostaria assim de levar? Não necessariamente tu faz o diagnóstico do câncer, você já tem que sair correndo pro gineco, né? Não, mas assim, saber que isso pode acontecer, saber que tem tratamento e que pode ser feito muitos tratamentos durante o tratamento do câncer, né? E após, principalmente. Então, terminar o tratamento, que geralmente o tratamento oncológico leva 1 ano. Então, é um período ainda bem legal, assim, da gente tratar o quanto antes. Entendi. Porque, com os anos, eu tenho pacientes que chegam para mim 4, 5 anos de tratamento do câncer. Às vezes, eu pego o canal vaginal fechado. Colabado, que a gente chama, né? Porque diminui a elasticidade, diminui o diâmetro, diminui o comprimento. A paciente faz fissuras, a pele fica fina, pode sangrar, começa a ter perda de urina pela falta do hormônio, candidíase de repetição. Você fala, tem as infecções também. Isso, tem infecções recorrentes, que é como se ficasse, porque o pH da vagina ele altera pela falta do hormônio, é como se, entre aspas, ficasse desprotegida, vamos dizer. Então, aqueles fungos, que nós já temos, fungo, bactéria que a gente já tem, né? Fica maior mucosa, ainda. Exatamente, ele fica sem a proteção. Sem proteção. Então, isso é bem comum da menopausa, inclusive, né? Então, o tratamento, então, essa menopausa abrupta, ela pode levar a isso. Então, é bem comum aí infecção urinária de repetição, né? Sem contar a dor e às vezes, impossibilidade de uma penetração efetiva. Entendi. Então, quanto antes essas mulheres saberem disso, inclusive podem até durante o tratamento fazer alguns manejos, se não conseguir ter relação, mas a gente lança a mão de alguns géis, hoje ácido hialurônico a gente pode colocar na mucosa, alguns tratamentos a laser, a luz LED, temos imensas tecnologias para durante ou após o tratamento. Então, tem umas tecnologias que a gente opta em fazer depois do tratamento. Entendi. Né? Mas durante, só em bem saber, vasto, assim, é muito. Hoje, essa ginecologia moderna, ela veio para ficar, cada vez tem mais colegas estudando essa área para a gente fazer a diferença, né? Então, e é muito gratificante. Né? As mulheres se sentem acolhidas. Ainda mais passando por um momento muito difícil, né? Porque quando você descobre que está com câncer, um diagnóstico desse, a gente fica com uma autoestima muito baixa. E essas alterações, eu acho que acabam fazendo com que a gente fique ainda mais com essa autoestima baixa, né? E então... assim, ó, e tem uma outra coisa, não envolve só ela. Exato. Envolve o casamento, envolve a família, filhos. Né? É um todo, É né? um todo. Porque também se tu não tá bem, né, no teu relacionamento, tudo o resto fica ruim. Né? Então, a mulher se sentindo incapaz, ou não se sentindo mulher, porque isso é muito importante. A região íntima é muito importante. Talvez a grande maioria que eu percebo no consultório, elas não falam.
Tem vergonha Muita disso. vergonha. Então, até para mim, talvez agora a gente falar nessas alterações, elas se sentem mais confortáveis em falar, olha, eu tenho abrir, dor, né? eu tenho ressecamento, porque aquilo se torna, às vezes, muito no pessoal delas, que elas são incapazes, e que, na verdade, que é muito comum, Isso é e que verdade. a grande maioria apresenta isso, né? Então, isso é importante saber, porque elas acham que elas são as únicas. E que tem tratamento, né? Muitíssimos Isso que é o mais importante. tratamentos, Isso é mais muitos. importante. Agora, a gente falou dessas alterações na menopausa, o ressecamento e tudo mais, mas assim, você falou que em 3 meses, mais ou menos, já dá pra ver isso. Quais são as alterações principais que a mulher já vê de imediato? Ressecamento vaginal e dor na relação. É a Tá. principal. Porque a pele ficando fininha, ela tem uma sensação de irritabilidade na mucosa. Então, quando ela vai ter a relação, ela sente como se fosse um ardor, às vezes parece assim, como se tivesse uma areia junto, assim, Entendi. na parede da vagina. E fissura, fica doendo depois, fica ardendo depois. Tem prurido, pode ter também. É um prurido, às vezes, até irritativo, nem quer dizer que é candidíase, né? Então, é muito comum, é o principal. Caramba, imagina a dificuldade, né? Da pessoa estar fazendo um tratamento e aí você quer ter uma relação sexual, porque somos mulheres e temos desejos, pelo amor de Deus, e aí sente essa dor. Mas tem alguma alteração rara, assim, que poucas mulheres têm, é bem específico? Tem, assim, ó, o encurtamento do canal vaginal, o afunilamento, às vezes fecha o fundo de saco da vagina. Então elas ficam com uma vagina bem curtinha. Esse é mais, eu vou dizer que é mais raro, é mais difícil isso acontecer. Tá. Então, quanto mais tempo, vamos supor, eu pego essas pacientes que geralmente chegam para mim assim, são pacientes que estão há 3, 4 anos no tratamento. Entendi. E não, aí é uma sequência, né? Começou com dor, não teve mais relação, não tem mais a elasticidade também do canal vaginal, aí acaba a falta também da penetração piora, né? Entendi. Então piora. Então leva, já é um caso mais grave, mas acontece e aí o tratamento já é mais complicado. Mas isso acontece, por ser raro, acontece porque as pessoas não procuram com antecedência ou porque é de corpo para corpo? Tem muito a ver com cada paciente, né? Tá. Mas o não procurar com antecedência leva a isso. Às vezes não vai nem no gineco, assim, porque ficou na função da mama, né? Preocupado, porque o ginecologista pode avaliar, qualquer ginecologista, o seu ginecologista, né? Avaliar, indicar géis, às vezes a gente indica dilatadores, né? Os dilatadores para paciente introduzindo devagarinho, para não deixar colabar, né? Fora todos os outros tratamentos, porque também ela não vai poder usar o hormônio. Nem local. Entendi. Então a gente fica sem opção. Ela não produz e não pode usar o hormônio local para isso. Então a gente não pode deixar chegar. Quando chega nesses casos, tem tratamento? Tem também. Assim, as pacientes que eu atendo, a gente consegue ter uma boa reversão significativa, mas é difícil ficar como era antes. Entendi. Quando fecha. Mas consegue ter uma vida sexual ativa para retornar. Não vai reverter de completo. Exatamente. Mas para ter uma qualidade de vida ali na parte sexual. Reverte bem, assim, porque as tecnologias, eu trabalho com laser de CO2, então essas tecnologias, elas fazem o quê? Elas recuperam o tecido, então elas estimulam o tecido a produzir fibroblastos, colágeno, recupera aquele tecido, então ele retorna como o tecido era antes. Só que a gente também tem que ter, não pode, se tiver muita fibrose, já é também mais difícil, porque ele não tem o que o tecido recuperar. Tá. Mas da grande maioria das pacientes, assim, a gente consegue reverter muito. Eu diria que, assim, quando é um caso bem mais grave, né? Mas eu diria que 80% a gente consegue, sim, a gente consegue reverter e elas terem uma vida normal, né? Talvez não tanto quanto era, mas antes né? E aí você falou sobre o tratamento ser durante o processo, né, do câncer, do diagnóstico do câncer, e depois também. Em quais casos é recomendado durante o processo e depois? Em todos, porque se a paciente tiver condições, digo, psicológicas, de se perceber essas alterações
Durante, né? Durante o tratamento, é ótimo ela ir num gineco para conversar sobre o que está acontecendo. Ela já vai dizer o que ela está sentindo ou não, né? E a gente já orientar tratamentos que podem ser feitos durante. Tá. Após o término, então aí a gente pode fazer várias tecnologias para recuperar o tecido da vagina, como principalmente o laser de CO2. Então ele estimula, se a paciente de início ela começa o tratamento, ela recupera 100%. Entendi. Eu diria 99%, mas recupera muito bem. Tem uma margenzinha ali, Marquinhos. Exatamente. Funciona super. Não, funciona super. A única coisa é que a gente não pode usar hormônio e dependendo do câncer dela também passar uns anos, se o oncologista liberar, a gente consegue também manejar com hormônio local, né? No canal vaginal, que é um creme à base de hormônio. Mas aí sempre de acordo com o oncologista. Né? E é um tratamento ao longo da vida? A grande maioria, quando é hormônio dependente, elas têm que usar essas medicações de 5 a 10 anos. Entendi. Então são 10 anos. Te vendo. Exatamente, 10 anos. Te vendo. E por falar em te ver, no caso, queria saber até um pouquinho onde que você está atendendo, porque eu estava falando com a Fabi, ela atende em muitos lugares. Queria que você falasse para o pessoal um pouquinho onde que eles te encontram, como que podem entrar em contato com você, como é que funciona. Isso. Eu atendo na minha clínica em Pelotas, eu tenho uma clínica Life Clínica Médica, que é uma clínica de ginecologistas, terapeuta sexual, fisioterapia pélvica. Então é uma clínica assim para atender bem a mulher em todas as alterações íntimas dela. E eu atendo também na clínica Leger Porto Alegre, Rio e São Paulo. Também é uma clínica que atende bastante tratamentos estéticos, uma clínica focada também na dermatologia e agora eu como ginecologista, bem nessa parte regenerativa principalmente. Tá. Né? Perfeito. Então vocês já sabem onde encontrá-la, tá? Pra gente finalizar, Fabi, queria que você deixasse um recado para as mulheres. Aquela câmera ali, ó, é para você. Deixar um recado para elas sobre esse mês de outubro, né, que é o mês da prevenção aí ao câncer de mama, mas aquelas mulheres que estão com câncer, que descobriram um diagnóstico, você dá um recado de esperança para elas, até mesmo em tudo que a gente falou aqui nas alterações que elas podem ter no corpo, que há o tratamento, digamos assim. Tudo tem tratamento. Hoje tudo tem solução. Inclusive, a Fabi falou que tem alterações em outras partes, né, do corpo, que a gente vai falar isso num próximo episódio aqui do Caras Bem-Estar com a Fabi, que ela vai voltar. Não, outras alterações também, frouxidão, flacidez, a parte estética, pequeno lábio grande, tudo a gente faz, todos os tratamentos ambulatoriais também, que é uma queixa comum também das mulheres, né, que a gente merece. Com toda certeza. E o envelhecimento aparece inevitavelmente. Com toda certeza. Mas, então, um recado para o Outubro Rosa, principalmente fazer o seu autoexame, fazer os seus exames periódicos é o que vai fazer toda a diferença no diagnóstico precoce do câncer de mama. E essas pacientes que começam com alteração, saber sobre isso que pode acontecer, eu acho que já é uma grande coisa, assim, da gente conseguir, né, dar andamento, da paciente consultar, paciente acompanhar, e tem tratamento. E outra, é normal, não se sintam únicas, que é muito normal acontecer, e tem tratamento, e tá tudo certo, né? E o principal é o diagnóstico precoce, realmente, de tudo, né? O tratamento precoce, o diagnóstico precoce, é que vai fazer toda a diferença. Perfeito. Fabi, redes sociais, você pode deixar pra gente? Doutora Fabiane Gama, Clínica A Life Clínica Médica e Clínica Leger. É isso. Obrigada, de verdade, parabéns por todo o trabalho, por ajudar a vida de muitas mulheres e por trazer informação pra gente, que eu acho que isso é o mais importante, né? Eu tava falando, eu mesma não sabia de tudo isso, dessas alterações todas. Eu imagino que tem muitas pessoas que também não saibam e tem tratamento, tá, gente? Isso que é o mais importante. Vamos viver com qualidade de vida. Qualidade de vida é tudo. É mais importante. Beijo!